no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O período das férias escolares coincide com o aumento de ocorrências envolvendo crianças dentro de casa e também em áreas de lazer. Entre os incidentes mais comuns estão choque elétrico, corte, intoxicação, queda, queimadura e afogamentos. O olhar dos pais e pessoas responsáveis deve ser redobrado, porque há preocupação também na hora do banho de piscina, em açudes, rios e praias. E sobre esse assunto, com dicas para as férias escolares se tornarem mais tranquilas, está conosco no Jornal Alerta Geral o capitão Romário, do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Agora, o bate-papo com o jornalista Luzenor de Oliveira. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Marcos Furlan. Bom dia ao capitão Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo. Durante esse mês de férias escolares, capitão, o Corpo de Bombeiros já registra no Ceará acidentes domésticos envolvendo crianças e adolescentes. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Olha, até o momento nós não temos registros diferenciados em relação ao restante do ano, no que diz respeito a acidentes domésticos, né? Infelizmente eles acontecem, principalmente nesse período de férias, com as crianças mais tempo dentro de casa, os pais nem sempre conseguem sincronizar férias, né, do trabalho com as férias das crianças, elas acabam ficando mais tempo em casa e causando mais transtornos, até por uma dificuldade de supervisão mesmo, excesso de energia e tudo mais. Felizmente, até o momento, a gente não teve ocorrências que tenham chegado até nós, né? Ou seja, de modo geral, não temos tido ocorrências graves. Mas pequenos acidentes são sempre comuns, né? Que vão envolver desde coisas envolvendo, às vezes, queimadura, alguma queimadura mais simples, né? Contato com todo o aparato ali da cozinha, do fogão, panelas e tudo. Até choques elétricos, né, que também são uma coisa que faz parte da realidade cotidiana, não só envolvendo crianças, mas todo mundo. E como quedas, né, acho que quedas talvez sejam algumas das ocorrências mais frequentes, né, das crianças. A criança vai, sobe onde não deve, acaba se desequilibrando, cai, mas felizmente até o momento a gente não teve um aumento, né, que se destaque no número de ocorrências envolvendo crianças desde o início das férias. Ô capitão Romário, quando a gente fala em férias escolares também, como bem citou o Marcos Furlan, tem o banho de piscina, a frequência nos açudes, rios e praias do Ceará, tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto no interior do Ceará. E para quem se prepara para o banho, quais são as recomendações, capitão Romário, para os pais e também para os adultos que andam, que vão com mais profundidade nas águas, tanto de piscinas quanto de açudes e praias? Olha, em se tratando de água, é extremamente importante lembrar que ninguém que não sabe nadar deve se aventurar na água. Ninguém, absolutamente ninguém. Se você não sabe nadar, evite, molhe os pés ali e não passe disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, crianças não devem jamais entrar na água desacompanhadas de adultos, da supervisão de adultos que saibam nadar. Com um adulto que sabe nadar, que se sente confiante, que sabe o que está fazendo, a criança pode brincar na água sem maiores problemas, garantida, é claro, a proximidade, né? A gente costuma falar de uma distância de um braço, porque é a distância na qual, em 1 segundo, você consegue esticar o braço e pegar a criança, caso ela comece a se afogar ou se desespere, engula água, então você está pertinho ali. Com um adulto que sabe o que está fazendo por perto, a criança pode brincar tranquilamente na água. Se não tem esse adulto, não recomendamos de forma nenhuma, especialmente no caso da água doce, tá? Açudes e rios são alguns dos locais mais traiçoeiros que existem, são até piores do que o mar, porque o mar, ele facilita a flutuabilidade, o mar é uma água salgada, é uma água mais densa, então é mais fácil flutuar, apesar da maré, das correntes, você tem uma quantidade maior de guarda-vidas, né? Então é muito importante também que os guarda-vidas, que você escolha um local onde haja guarda-vidas. Se vai para a praia, dê preferência a barracas, a partes da praia onde haja guarda-vidas por perto, que eles vão poder lhe orientar, lhe dar uma sugestão, não tá legal de entrar agora, se for entrar, entra mais para cá, entra mais para lá. E em última instância, se precisar, o guarda-vidas está lá. E em águas doces, evitar, na verdade mesmo, o melhor é não entrar. Porque açudes e rios são locais, a flutuabilidade é baixa, a visibilidade é baixa, você não sabe se tem pedra, se tem
planta embaixo, e às vezes aparece um herói que quer, vou cruzar o rio, vou atravessar o açude, e a chance de essa pessoa ter problemas no meio do percurso é grande, e tendo problema, cãibra, passar mal, se desesperar, a chance de afogamento é altíssima. Então a água doce é ainda mais perigosa, na verdade, do que a água salgada, e a gente recomenda evitar ao máximo qualquer coisa que envolva passar da altura da cintura, porque os riscos são altos, e infelizmente as chances de óbito em caso de qualquer problema na água doce são altas. Capitão Romário, eu gostaria de mudar um pouco o foco dessa conversa para fazer uma pergunta ao senhor. No mês de junho tivemos um grande incêndio, no plenário da Assembleia Legislativa, mais recentemente também outro incêndio no centro de Fortaleza, né? Nós temos hoje o Corpo de Bombeiros do Ceará preparado para atender a esses chamados, como por exemplo o que aconteceu na Assembleia Legislativa e no centro de Fortaleza. Temos tido também, com uma certa frequência ao longo deste ano, incêndios em prédios, em condomínios residenciais. Como está a estrutura do Corpo de Bombeiro para atender a esse tipo de chamado? Olha, o Corpo de Bombeiros tem o dever legal de fazer o possível para fiscalizar as edificações, para garantir que as edificações que elas sejam dotadas das condições que a lei impõe para reduzir os danos causados por incêndios, né, quando eles venham a acontecer, e também tem o dever legal de salvar vidas e proteger patrimônio de forma reativa, né, agindo quando o incêndio acontece. É impossível, absolutamente impossível, garantir que não vai haver incêndios, né? Incêndios não são um tipo de ocorrência previsível de forma absoluta e também não é evitável de forma absoluta. O que cabe ao Corpo de Bombeiros fazer é fiscalizar as edificações de forma a garantir que os elementos capazes de reduzir os impactos de um incêndio, caso o incêndio aconteça, estejam presentes. E esse é um trabalho que o Corpo de Bombeiros faz cotidianamente, exigindo o certificado de conformidade das edificações, fazendo vistorias fiscalizatórias e procurando garantir que a edificação tem chuveiro automático, tem sinalização de emergência, tem alarme de incêndio, né, tem todos os equipamentos que, repito, não tem como impedir que o incêndio aconteça, mas tem como reduzir os impactos caso ele aconteça, né? Então esse tipo de trabalho fiscalizatório o Corpo de Bombeiros faz cotidianamente e nós estamos equipados, sim, com a estrutura necessária para reagir ao incêndio também, caso ele aconteça e acabe saindo do controle, né? Como aconteceu lá na Assembleia, nós temos uma companhia de combate a incêndio lá na Assembleia. Então, na verdade, a reação foi imediata. Ocorre que o incêndio se deu no local, né, o plenário, que é um local repleto de tecido, né, aquele carpete que tem lá, muita madeira, muito material inflamável. Então, ele acabou realmente se desenvolvendo, apesar de ter feito muita fumaça, né, mais do que propriamente ter queimado, a gente tem que o fogo foi concentrado no centro do plenário, só como é muito material combustível, acaba que gerou uma grande quantidade de fumaça, né, que chegou a causar um impacto visual muito grande, mas a queima propriamente do material ficou ali restrita, bem mais do que talvez a fumaça sugira. E os prédios do centro da cidade são um problema crônico, porque são prédios muito antigos, e principalmente ali a dificuldade que a gente tem é a dificuldade ligada às instalações elétricas, né? Instalações elétricas muito antigas, as pessoas não fazem a devida manutenção, edificações, né, imóveis repletos de material combustível, né, são muitas lojas com muito plástico, muito papel, muita madeira, e essa soma de fatores acaba predispondo à ocorrência de incêndios, né? E o que a gente pode fazer, repito, é garantir que as condições exigidas pela lei de segurança contra incêndio e pânico sejam adotadas, né, as medidas sejam adotadas nos locais e lembrarmos sempre de que as pessoas devem fazer a manutenção da rede elétrica, devem procurar evitar sobrecarga elétrica, né, colocar muito equipamento em tomada, usar equipamentos antigos, ar-condicionados e ventiladores principalmente, que são grandes fontes de incêndios de natureza elétrica, e fazer o nosso trabalho de estarmos sempre a postos para atender a ocorrência com a maior efetividade possível, tão logo ela aconteça. Quando o senhor fala que o Corpo de Bombeiros está preparado do ponto de vista de equipamentos e também do quadro de pessoal, tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto no interior do Ceará?
Olha, evidentemente que sempre é possível, né, ter mais homens, né, trabalhando. Isso já não se pode negar que se não tiver mais bombeiros poderiam reforçar, né, a nossa capacidade operacional e ampliar a nossa capacidade de ação. Agora, o que a gente também deve dizer com muita clareza é que nós temos hoje unidades do Corpo de Bombeiros instaladas em municípios ou vizinho a municípios que compreendem mais de 80% da população do estado. Então a gente tem que, ou você tem um quartel do Corpo de Bombeiros na cidade ou na cidade vizinha, onde estão localizados mais de 80% dos moradores do estado do Ceará. Então a gente está distribuído no estado de uma forma pensada para sermos capazes de atender com a maior brevidade, com a maior efetividade possível, qualquer ocorrência que se dê, e a maior parte das ocorrências evidentemente se dão nos maiores centros urbanos, onde tem mais gente concentrada, de forma a podermos garantir tanto quanto possível, a segurança das pessoas em caso de incêndio e pânico. Mas é claro, nunca é demais lembrar, a prevenção é sempre mais efetiva. Por mais que nós cheguemos em 3 minutos ao local, dependendo do incêndio, 3 minutos podem ser um tempo suficiente para muita coisa acontecer em termos de incêndio, né? Então, o mesmo é que o incêndio não ocorra, ou que caso ocorra, os preventivos, né, de segurança contra incêndio e pânico estejam no local. E isso a gente está sempre reforçando, a cultura da prevenção. Previna-se. Não precise do Corpo de Bombeiros. A gente vai estar pronto para, em condições de, sempre a postos para atender. Mas se você puder evitar que o incêndio aconteça, vai ser sempre melhor para você e para todo mundo. Que esse recado, capitão, seja bem entendido pelos nossos ouvintes e internautas. Capitão Romário, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral com essas informações relevantes para a nossa população. Desejo ao senhor o nosso bom dia e nosso muito obrigado. Muito bom dia, é sempre uma alegria poder colaborar. Um abraço. Grande abraço.